Então, no superior da tela aí está aparecendo que a aula está sendo gravada. É. Hoje é só sobre o sistema de partida. Hoje só sistema de partida, exatamente. Então, o que que a gente vai ver do sistema de partida hoje? A gente vai ver o motor de partida, né? Vamos ver o motor de partida, vamos ver aí o funcionamento dele, diagrama elétrico, alguns testes a serem realizados e também algumas coisas de diagnóstico, certo? Lembrando aí que Certo. a teoria é primordial para que a gente tenha um bom desenvolvimento na prática, né? Que vai ser o que, a hora que retornar às aulas aí, a gente vai ter bastante prática e isso vai facilitar bastante você ter uma boa teoria, um bom embasamento, beleza? Beleza. Então vamos lá. Já viu alguns filmes ou desenhos antigos onde as pessoas tinham que utilizar manivelas para fazer com que o veículo entrasse em funcionamento? Essa era a maneira utilizada para fazer com que os motores entrassem em funcionamento. Então tem aqui a imagem da manivela e essa manivela em alguns veículos eram fixas, em outros veículos você podia retirar essa manivela. Então ela era acoplada no momento da partida e você fazia a retirada dela a partir que o motor entrava em funcionamento. Qual que era o detalhe? Muitos desses veículos eles tinham motor com uma determinada taxa de compressão. Logicamente, não era uma taxa de compressão tão alta quanto os veículos atuais, mas era uma taxa de compressão considerável. Isso faz com que o motor ele tenha aí uma contrapressão ao momento que você vai girar ele. Então você tem uma dificuldade maior para girar esse motor. Logo, o que que acontecia? Alguns desses motores tinham um sistema onde você tinha uma espécie de uma alavanca onde você puxava e isso fazia com que você liberasse a taxa de compressão desse motor. Então ele, digamos assim, abria uma janela no motor, fazendo com que o motor ficasse mais leve para girar, logo você conseguia ganhar uma maior rotação. E no momento que você estava numa rotação alta, soltava essa alavanca e o próprio embalo do motor, embalo do virabrequim, fazia com que o motor entrasse em funcionamento, certo? Então era dessa forma que funcionava, porém dependia aí de uma força física para que esse veículo entrasse em funcionamento. Tá muito semelhante como funcionam as motos de partida no pedal, que não tem partida eletrônica, então é bem semelhante esse processo. Beleza? Então, a sua alimentação aí do motor de partida, né? Ele tem uma alimentação positiva, ele tem alimentações negativas e ele é um motor elétrico. O motor de partida que equipa os veículos atualmente, ele é um motor elétrico onde eu vou ter uma rotação maior e vou ter um torque maior, não sendo necessário que você tenha essa liberação de taxa de compressão no motor para o motor girar, para o motor entrar em funcionamento, certo? E quem que é o responsável por fornecer a energia elétrica, por fornecer a tensão, fornecer a corrente para que o motor entre em funcionamento é a bateria, que a gente já estudou anteriormente. Então, um dos motivos de quando varia o tamanho do motor, principalmente parte de cilindrada e o tamanho físico do motor propriamente dito, é também a variação do motor de partida. O motor de partida muitas vezes se torna mais robusto, o motor de partida se torna mais, digamos assim, com maior torque, ele pode ter uma redução também, trabalhar com o sistema de engrenagem para ter uma redução na parte da rotação e aumentar o torque do motor. Principalmente motores diesel trabalham com isso devido à sua alta taxa de compressão e, por consequência, a bateria também se torna maior, porque ela tem um elemento, ela tem um consumidor que vai necessitar de uma carga, vai necessitar de uma corrente maior para que esse veículo entre em funcionamento. Então, tudo é proporcional. Por mais que a grande maioria dos elementos automotivos sejam superdimensionados, ou seja, você tem uma margem de segurança, você tem uma margem de potência, ele aumenta proporcionalmente ao tamanho do veículo, ao tamanho da motorização e também em relação à taxa de compressão, uma das coisas que influenciam. Beleza ou não? Beleza. Ô, professor, essa Pode manivela é ligada falar. diretamente no virabrequim? Alguns modelos, sim, era ligado diretamente no virabrequim. Uhum. Outros trabalhavam com uma espécie de, vamos supor assim, como se fosse uma polia auxiliar. Você girava a polia e a polia girava o virabrequim. Por quê? Para você conseguir aí um aumento de rotação ou até mesmo um aumento de torque. Então Dá você pra fazia dizer que é aquele um aquele motor da jogo Honda. de
Isso. Você fazia aquele jogo de diâmetro de polia, né? Para você conseguir um torque maior ou uma rotação maior para entrar em funcionamento do motor do carro. Lá no colégio tinha um trator com manivela. Eles mandaram embora o trator. Muito acidente. É, Piazada pegava é, e ia com muita força e acertava o queixo. tem esses problemas, por exemplo, né? Então, o pessoal não tomar cuidado aí no momento da movimentação, tem que ter um determinado jeito para funcionar, tal que foi um dos... acabou saindo fora do mercado, né? Uhum. Se fosse algo extremamente eficiente, tinha até hoje no mercado dos automóveis. Então, vamos lá, componentes do sistema de partida. Algo interessante a ser observado nesse sistema é que ele também utiliza a bateria e as linhas de força. Então, as linhas de força é aquilo que eu já comentei com vocês. Linha 15, linha 30, linha 50, são linhas específicas que você tem como padrão em todos os veículos e a partir disso você utiliza para fazer as ligações dos demais componentes e até mesmo para você seguir um diagrama elétrico, beleza? Então, no entanto, para o sistema de partida funcionar exclusivamente como uma fonte de energia e não como um acumulador. Ela é responsável para suprir a corrente de partida necessária para que o motor de partida consiga girar o volante do motor de combustão interna. Então, que é aquela corrente de partida que vem especificado lá na bateria, beleza? Uhum. Então, a bateria é um dos componentes do sistema de partida. Outro componente, o comutador de ignição. O comutador de ignição, ele fica posicionado atrás do tambor da chave. Certo? Então, você tem o tambor da chave e atrás do tambor da chave você tem o comutador de ignição, que é o responsável para fazer, digamos assim, o chaveamento entre o linha 30, que é aquela linha que vem direto da bateria, né? Aquele cabo que vem direto da bateria, com os cabos posteriores, que seria o linha 15 e o linha 50. Outro componente é a chave eletromagnética. O pessoal também chama bastante essa chave aqui como o automático. E o motor de partida, né? A parte ali do induzido e os demais componentes. Então, olha aí, ó. Comutador de ignição, tem o tambor da chave. Atrás do tambor da chave eu tenho o comutador posicionado. Trata-se de componente com a chave do veículo é inserida. Ao girá-lo até o primeiro estágio, então seja posição mar, encontra-se o pós-chave. O que é o pós-chave? Um positivo pós-chave. Então ele só vai funcionar depois que você virar a chave. Você tem o pós-chave ou linha 15. Se o condutor gira até o próximo estágio, ele estará acionando o linha 50, ou seja, dando a partida no veículo. Depois disso, a chave retorna automaticamente para o pós-chave para a linha 15. Então, posição de descanso. Eu tenho lá desligado, linha 15, lá que o pessoal também chama de meia chave, né? E o linha 50, que daí é quando você dá aquela forçadinha na chave. Alguns veículos mais atuais, por exemplo, se for pegar lá um Cruze, por exemplo, você vai funcionar ele, você não precisa ficar segurando a chave até o veículo entrar em funcionamento. Você simplesmente gira até o linha 50 e pode soltar a chave. Ele já tem toda uma comunicação da central, onde ele vai ficar dando a partida até o veículo entrar em funcionamento. Então ele tem lá um período máximo de 10 segundos, ele fica dando a partida, o veículo entrou em funcionamento, ele cessa o funcionamento do motor de partida. O comutador de ignição recebe alimentação positiva direta da bateria, linha 30, e ao ser acionado pelo motorista, na posição 50, o circuito é fechado e a chave magnética atua. Chave magnética ou automático do arranque responsável é uma verdadeira solenoide. Uma bobina de acionamento é responsável por atrair o garfo de acionamento do pinhão e ele impulsiona para frente o pinhão, ou seja, o automático, a chave eletromagnética, é a peça responsável pelo pinhão avançar sentido a cremalheira. Então eu tenho lá o volante do motor, né? Onde ele vai ir parafusado solidário ao virabrequim, na parte de trás do motor. E em volta do volante do motor, eu tenho uma cremalheira, que é como se fosse uma engrenagem. Essa aí, ou ela é usinada no próprio bloco, no próprio volante do motor,
ou ela é prensada. Então, ela é aquecida, colocada em volta do volante do motor. No momento que ela resfria, ela prende, fica solidário ao volante do motor. Muitas vezes você nem consegue ver essa separação de tão bem junto que fica as duas partes. Então, ela que é responsável por transmitir esse movimento para o volante, do volante para o virabrequim, o virabrequim, pistões e bielas, e daí, através lá da polia dianteira do virabrequim, pela correia dentada ou por um sistema de corrente, ele vai transmitir para o cabeçote, abrindo e fechando as válvulas, e assim por diante o veículo entra em funcionamento. Beleza? Beleza. Professor, Pode falar. aqueles vídeos que fazem apertando 2 vezes no controle do alarme, sabe? E liga o carro. O controle é ligado no computador? Então, esses vídeos que o pessoal faz, o que acontece? Eu tenho o computador de ignição, né? Eu tenho o relé de partida, que é o relé responsável lá por acionar o motor de partida, certo? Esse controle, ele é ligado, né? Então tem a central, e essa central ela manda um pulso lá na bobina do relé do motor de partida. E daí o relé faz o acionamento do motor de partida e o veículo entra em funcionamento. Aí substitui o computador. Você pode substituir o computador. Por exemplo, quando você coloca lá, tem aqueles botões para vender start-stop, não sei se você já viu. Daí você não precisa usar a chave, ele A é chave, só um daí aperta o botão. botão. Exatamente. É a mesma ideia. Você liga o pós-chave vai alimentar esse botão, né? E esse botão alimenta o relé, que por consequência vai alimentar lá o motor de partida. Entendi. Então, qualquer veículo, se você quiser, né, tiver um conhecimento, você pode adaptar um telecomando, né? Para ele funcionar sem você necessariamente funcionar o veículo. Entendido. Se quiser colocar isso, colocar um sistema desse vamos supor, na tua veraneio, você pode pôr. Eu vi num Fusca. Sim, você Num pode Fusca pôr e no sem Mais problema 1000. nenhum. Aham. Então dá Achei para bem. você pôr. E não é muito complicado de se fazer. Não deve ser muito caro também. Para você fazer, não. Alguns utilizam algumas centrais antigas de alarme, né? Então utiliza a central do alarme ali, que daí você consegue fazer esse acionamento. Uhum. Daí, no momento que você aciona o alarme, em vez do alarme mandar, por exemplo, um Fechar as positivo portas. para fechar as portas, um negativo, ele manda para o relé. Esse relé é temporizado que aciona a parte da partida e o veículo entra em funcionamento. Então, ele tem uma temporização lá de 10 segundos, por exemplo. É o suficiente para o motor entrar em funcionamento. Entendido. Beleza? Uhum. Beleza. E aqui eu tenho o motor de partida. Não sei se você já conhecia o motor de partida. Então aqui necessariamente é o motor de partida completo. E aqui eu tenho aí a chave eletromagnética, né? Ou o automático do motor de partida. Motor de partida e motor de arranque é o mesmo componente, né? Então aqui eu tenho o motor de partida e alguns componentes. Então aqui eu tenho o motor de partida, a carcaça dele, né? Automático. Aqui a parte do coletor, né? O pessoal chama que ideia, né? O coletor. Tem o induzido, propriamente dito. Tem o imã permanente, que vai ficar ali, ou bobina de campo, que fica preso, alojado na carcaça do motor de partida. Tenho aqui o pinhão. Tenho aqui, juntamente ao pinhão, a engrenagem de acoplamento ou a roda livre.
também chamado dessa forma. E a chave eletromagnética. Então, vamos colocar lá. Chave eletromagnética, carcaça. Então, ele traz a carcaça aqui. Aí, carcaça. Imaginei que ele estava aqui. Vamos lá. Aqui é o motor de partida, propriamente dito, né? Então, motor de partida. Tenho aqui a roda livre, certo? Que é uma peça bem importante e responsável para que eu não tenha só tenha um sentido de giro do motor de partida. E esse motor de partida não venha desgastar se eu segurar, por exemplo, a chave no linha 50, né, com o veículo em funcionamento, por exemplo. Quem faz com que não estrague esse motor de partida e aumente a vida útil dele é essa peça aqui, a roda livre, tá? Eu nunca tentei fazer isso. Nem tente. Tá. É um barulho bem feio. Engrenagem de acoplamento, né, o próprio pinhão. Tenho aqui o coletor. Tenho aí em cima nosso ímã permanente, né, nossa bobina de campo. Tenho o induzido. E aqui nessa extremidade ele está apontando para essa região aqui também, tá? Que é o fuso de avanço. Que é o espaço onde que essa parte aqui vai se deslocar. Essa peça de bronze é ali por dentro. Isso daqui tá posicionado no centro dessa outra peça aqui, ó. Ah, Então ela tem um fica inteiro e um desmontado, então. Isso, essa aqui é o motor de partida montado, certo? Certo, Aqui são algumas peças principais desmontadas, entendido. entendeu? Quando você abre e tira essa região aqui, ó, você encontra isso e isso daqui. Aham. Daí tem mais as escovas aqui que a gente já vai comentar sobre elas. E aqui eu tenho um diagraminha do motor de partida. Então vamos lá. O motorista posiciona a chave do veículo e gira até a posição 50, que é aquela posição de avanço. O comutador fecha o sistema elétrico e a chave magnética. Ao ser solicitada pela ação da chave magnética, a engrenagem de acoplamento por meio de uma haste, que é o garfo, né, movimenta-se para frente. Então ele vai se deslocar para frente em direção ao volante do motor. Ele acopla no volante do motor e ao mesmo tempo essa mesma chave eletromagnética fecha o circuito para que o induzido gire dentro do estator. Então, para fazer com que o motor de partida comece a rotacionar. Então, primeiro ele avança, depois ele rotaciona, mas é uma diferença aí mínima de tempo entre um e outro. Quando o motor começa a girar por conta própria, o comutador de ignição faz com que a chave retorne, porque daí você vai soltar a linha 50, ele para de alimentar, você para de alimentar o campo eletromagnético aqui da chave eletromagnética, ele tem uma mola aqui dentro, que é uma mola retorno, ele faz com que o pinhão retorne à posição original, através do garfo. A gente já vai ver isso um pouquinho mais aprofundado. Na sequência, ele é recolhido por ação da mola, os dentes helicoidais da engrenagem de acoplamento permite que o acoplamento e o desacoplamento ocorra de maneira suave, né, sem você ter dano, sem você ter contato dente a dente. E o motor entra em funcionamento normal. Então, o motor de partida, ele tem uma durabilidade considerável. Por quê? Porque necessariamente você vai utilizar ele só no momento da partida. Vamos imaginar lá, Ronaldo, que você trabalha num escritório ou trabalha numa oficina. Você vai usar o motor de partida cedo, onde você vai funcionar o veículo, vai aquecer o veículo e vai se deslocar até o teu trabalho. Lá você vai desligar o veículo vai ficar desligado, vamos supor que você almoce por lá, e você vai retornar para a tua casa ao final do dia. Você vai utilizar o motor de partida de novo. Durante qual período, professor? Um período de 3 segundos, 5 segundos. Então você vai usar ele total no dia, 10 segundos o motor de partida durante o dia. Então, durante o mês, serão 300 segundos. Então, é algo em torno aí de 300 segundos. 5 minutos. Durante o mês inteiro. Então, ele tem uma longa durabilidade. Não tem uma durabilidade, digamos assim, definida.
com 5 mil quilômetros, com 10 mil quilômetros, com 100 mil quilômetros, você tem que fazer substituição. Então, ele não tem, ele dá alguns sintomas, mas ele não tem um tempo de vida útil estipulado. O que eu tenho aqui, então, para a gente dar uma olhadinha no diagrama elétrico? Tenho aqui o comutador de ignição, certo? Certo. Tenho lá a bateria. Então, a bateria. Tenho massa. Lembrando que o massa vai à carroceria. Da carroceria, ele vai ao bloco do motor. E todo motor elétrico, né, todo componente elétrico, basicamente precisa de um positivo e um negativo, correto? Certo. O motor de partida, ele não tem um cabo que alimente ele com o negativo. Eu não tenho um fio lá. Qual que é o fio negativo do motor de partida? Eu não tenho esse fio. O que eu tenho é a própria carcaça que vai aparafusada na caixa ou vai aparafusada no bloco do motor. Na maioria dos casos é aparafusada na caixa de transmissão, né? Que vai fazer o negativo do motor de partida. E o positivo é feito por uma linha 30. Direto da bateria? Direto da bateria. E o acionamento é feito por uma linha 50, que é feito pelo comutador. Então, eu tenho duas alimentações positivas. Uma alimentação 30 direto, bateria, e uma alimentação 50, que vai acionar o componente, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Comutador de ignição, linha 30, ó, perceba que eu tenho um jump que vai alimentar o comutador de ignição e vai alimentar lá o motor de partida. Mas perceba que aqui eu tenho uma chave magnética. Tá vendo aqui? O que vai acontecer? Nessa chave magnética vai vir o linha 50. O linha 50 vai alimentar a chave eletromagnética, vai alimentar a bobina da chave eletromagnética. No momento que ele aciona essa bobina ela tem um campo, né, eletromagnético, ela tem um campo, e esse campo vai fazer o quê? Com que se tracione o garfo de acionamento, que vai impulsionar o pinhão para frente e, ao mesmo tempo, vai chavear o positivo que vai passar por dentro da chave magnética, alimentando o motor de partida propriamente dito. Alimentando lá as escovas do motor de partida, que vai fazer com que o motor de partida inicie a sua rotação através lá da bobina de campo e o induzido. Então, para o motor de partida, eu tenho basicamente dois fios que vão alimentar, um linha 50 e um linha 30, e o negativo que vem pela massa. Certo? Então, a principal função da bateria é só alimentar o motor de partida. A principal função da bateria é armazenar a carga para iniciar a partida do veículo. Iniciou a partida do veículo, a partir disso, o sistema vai ser alimentado pelo alternador. Daí, claro, o veículo tá desligado, ele tem alguns consumidores, né? Ele tem a memória do gerenciamento eletrônico, ele tem a memória do rádio, ele tem a memória do computador de bordo, ele tem o próprio alarme, né? Então, o alarme, que é alimentado durante o período que o veículo está desligado pela bateria, travas elétricas, entre outros, né? Mas quando foi desenvolvido, digamos assim, o veículo, a função era essa. Certo. Opa, acabou pulando aqui. Vou abrir um outro slide aqui, então. Conforme você estudou, o motor de partida é alimentado pela linha 50, que vem do comutador de ignição. Mas a origem dessa linha é linha 30, oriunda do positivo da bateria. Portanto, antes de realizar qualquer inspeção no componente, deve-se checar as condições da bateria. Beleza? Então, a bateria é primordial para um bom funcionamento do veículo, para um bom funcionamento do sistema de partida. Ô, professor, Pode falar. daí quando descarrega a bateria, daí tem que dar aquele tranco, sabe? O tranco substitui o motor de partida e a bateria. A grossíssimo modo, digamos que sim. Porque como que vai funcionar? No período que vem, você vai trabalhar sobre transmissão, certo?
Certo. E o que acontece? A transmissão, ela é acoplado ao volante do motor através da embreagem. Aham. Quando você dá o tranco, o que você faz? Você usa a energia de uma pessoa que esteja empurrando ou de uma descida, liga o veículo em linha 15, Uhum. coloca lá uma segunda marcha, uma terceira marcha, pisa na embreagem. No momento que o veículo está ganhando velocidade, você, com o veículo engrenado, né, você tira o pé da embreagem. O que vai fazer? Aquele movimento das rodas vão passar para o diferencial, do diferencial vão passar para a caixa, e da caixa vai passar para a embreagem. E a embreagem vai passar esse movimento para o motor. E o motor, Uhum. através do volante do motor. E o motor inicia o seu giro. Uhum. Só que qual que é o problema? O tranco o tranco literalmente do tranco do veículo, então esse torque repentino que vai acontecer no volante do motor, muitas vezes podem fazer com que o veículo saia fora de ponto. Certo? Então, ponto de Certo. sincronismo, né? Então, ele pode fazer com que o motor saia fora do ponto de sincronismo. Uhum. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vou abrir aqui para você uma outra apresentação. Apareceu aí para você? Apareceu. Então, olha lá. Aqui eu tenho um outro diagraminha para você, ó, mais simples, onde eu tenho um negativo, né, um massa, que vai alimentar aqui o motor de partida. Tenho positivo, que vai alimentar aqui o automático. E percebam que do próprio automático, aqui da sua alimentação 30, ele passa para dentro do motor de partida, para dentro do componente de giro do motor de partida, para dentro do induzido. Uhum. Olha lá, aqui eu tenho a chave magnética. Circuito e comando é responsável por projetar para frente o pinhão e ainda energizar o circuito principal através do fechamento do contato interno da chave magnética. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho essa haste, que ela vai presa lá no garfo, que aciona o pinhão, que vai empurrar a roda livre e o pinhão para frente. Esse núcleo que é móvel, né? Tenho aqui uma mola, essa mola é de retrocesso. Tenho a bobina. Daí no centro da bobina aqui, né, eu tenho um núcleo ferroso. E aqui, ó, eu tenho as pontas de contato entre a linha 30, que vai vir direto da bateria. Tá vendo aqui? Da Certo. esquerda. E a saída para o circuito principal do motor de partida, que vai fazer com que o motor de partida inicie o seu giro. O linha 30 direto da bateria e o 15 lá da chave vai no mesmo borne? Não, eu não tenho 15. Não vem 15 nenhum no motor de partida, Ronaldo. Vem só o Ah, pera. 50. O que vem na. É, 50. Não, Inverti. eles vão em borda diferente. Não é necessariamente no mesmo. Ah, que só tem dois, né, no motor partido. Uhum. Quer Aí ver? vai um em Deixa, cada deixa eu abrir, deixa eu abrir lado. aqui para você só um instantinho. Carga e partida. Deixa eu abrir aqui um. Deixa eu ver se nesse próprio slide aqui não tem. Acho que nessa imagem eu consigo entender. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aham. Então, ó. Comutador de ignição. Alimenta a linha 50 que vai para a bobina, certo? Certo. Daí eu tenho um 30 Uhum. que vai fechar o comando e vai passar pro motor interno. Eu Ah, tenho entendi. dois bornes, certo? Um borne alimentado com linha 50 que vai direto para a bobina e o outro Aham. alimentado com linha 30.
Esse daqui que passa para o comando interno é aquele filetinho que fica uma malhinha que passa direto, sai de dentro do automático e passa para dentro do motor de partida. Uhum. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui uma imagem para você. Só um instantinho. Vou duplicar aqui que ele vai dar para você entender um pouquinho melhor. Só um instantinho. Estou pegando duas imagens assim aqui para ficar mais fácil de você entender. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho. Apareceu para você aí? Aham. Tem a traseira do motor de partida, certo? Certo. Então vamos imaginar que eu tenho um linha 50 e um linha 30 que vão ficar nesses dois bornes. Opa! Uhum. Então eu tenho aqui linha 50 e linha 30, ou linha 50 Certo. e linha 30, indiferente, certo? Não quero me preocupar com isso agora. E a hora, no momento que fecha na chave magnética que vai passar para o circuito principal, é esse carinha aqui, ó. Ah, é isso que eu queria saber daí. Eu ia perguntar depois. Esse daqui que é responsável de mandar o positivo para dentro do motor de partida. Uhum. E ele que é o responsável. Aqui para cima tem uma outra imagem, ó. Dá para você ver que ele fica mais expressivo ainda, ó. Aham. Esse daqui que é o responsável por mandar o positivo para dentro do motor de partida. Realmente, se você for ver, eu tenho três bornes, né? Aham. Um é Três. responsável por passar para dentro do motor de partida no momento que ocorre o chaveamento dentro da chave eletromagnética. Um é alimentado com linha 30 e o outro recebe o sinal do linha 50, que vai excitar essa bobina aqui dentro. Essa bobina vai tracionar a chave eletromagnética, vai tracionar uma chave aqui e vai fechar o contato entre esses dois. Uhum. Entendido agora. Que é o que acontece aqui, ó. Ó, eu alimento com 50, lógico que ele não vai ficar aqui, ele vai ficar aqui atrás também, né? É. Eu alimento a bobina com 50, sendo que ela já está alimentada com o negativo, que vem da própria carcaça, né? O que vai Uhum. fazer? Essa bobina vai tracionar esse elemento, fazendo com que ele encoste aqui, ó. No momento que ele encosta, o que acontece? O 30 entra, passa pela chave e vai para dentro do motor de partida. Que é o que está descrito aqui, ó. A chave magnética possui duas bobinas internas, uma de tração e outra de retenção. Quando a chave de ignição é girada para dar partida no motor, as duas são energizadas simultaneamente. Quando energizadas, as duas bobinas criam uma elevada força magnética, então um campo eletromagnético, que provoca o deslocamento do núcleo móvel da chave magnética, fechando esse contato aqui e, ao mesmo tempo, já alimentando o circuito principal do motor de partida. Beleza? Beleza. Então, ó, o engrenamento entre o pinhão e a cremalheira ocorre em duas etapas. Primeiro, a ação da chave magnética. Então, tenho lá uma alavanca de comando e o fuso de avanço, né? Então, vou deslocar o pinhão e a roda livre em sentido à cremalheira, ao volante do motor. E depois o sistema rotativo, que vai fazer com que ele rotacione. Então, ó lá, ao ser acionado o computador de ignição, a chave magnética desloca a alavanca de comando com a tração da módulo de retrocesso. O circuito de partida continua aberto. O induzido permanece parado. Então, ela engrena, mas está parada. Através do anel guia ou anel coletor, a alavanca empurra o pinhão, através do anel guia. A alavanca empurra o pinhão contra a cremalheira. O fuso provoca a rotação do conjunto pinhão. Se o dente pinhão coincidir com o espaço da cremalheira, ocorre o engrenamento. Olha lá. Novamente aqui, ó.
Alimentação, linha 30 aqui, ó. Uhum. Chave magnética, alimentação, linha 50. Isso daqui vai tracionar para trás, ó. Ele vai se deslocar para trás e vai fechar o contato aqui. No momento que ele fecha o contato, é alimentado o coletor aqui, ó. É alimentado lá que o pessoal chama de escovas. As escovas do motor de partida. E no momento que essa peça é tracionada para trás, o pinhão é impulsionado para frente. Uhum. Beleza? Beleza. Aqui eu tenho um videozinho bem rápido. Eu vou colocar o videozinho aqui para você, só para você entender o que eu estou falando. Uhum. Apareceu aí para você? Funcionamento no motor de partida. Esse vídeo está disponibilizado lá no YouTube pelo Luiz Felipe. Uhum. Apareceu. Beleza. Deixa eu só compartilhar o áudio. Beleza. Olha lá. Então, ó, girou a chave. O que vai acontecer? O motor vai entrar em funcionamento. Mas para que ele entre em funcionamento, perceba lá, ó. Bateria. Aqui eu tenho linha 30, certo? Direto da bateria. E eu tenho linha 30 que vai virar linha 50. Ó. No momento que é energizado lá. Tenho aqui o linha 30. Ó, saiu direto da bateria o linha 30. E alimenta aqui a parte traseira aqui da nossa chave magnética. Mas não Uhum. tem contato com a parte de baixo. Quem que vai fechar esse contato? É essa placa aqui, ó. Então, ela se desloca simultaneamente com esse eixo. Daí ele vai alimentar as escovas positivas aqui do motor de partida. Olha lá, ó. Teve deslocamento, fechou o contato, viu aqui? Uhum. Fechou o contato, se deslocou para frente o pinhão. Ó, pinhão entrou em contato com a cremalheira, ao mesmo tempo se alimentou a parte de baixo aqui, se alimentou o circuito principal induzido, ó. Começou a rotacionar. Olha aqui novamente, ó. Então tem aqui passagem, né? Olha Uhum. lá, passagem para dentro do circuito principal, em linha 50 e em linha 30. Então aqui. Aqui, desculpa. Beleza? Beleza. Então, segunda etapa, se os dentes não coincidirem, vamos supor que ele não consiga dar aquele encaixe perfeito, né? Entre o pinhão e a cremalheira. A alavanca de comando comprime a mola de engrenamento do pinhão até fechar o contato interno. A chave magnética energizando o motor de partida e forçando o pinhão a girar com o rotor girando. O pinhão encontra um vão na cremalheira e engrena. O fuso de avanço completa o engrenamento até que o pinhão se apoie no batente, que há no final do eixo induzido. Assim, o motor térmico passa a impulsionar pelo pinhão, ser impulsionado pelo pinhão. Então, não necessariamente ele vai ter um encaixe entre pinhão e cremalheira de primeira. Se ele não tiver esse encaixe, logo em sequência, milésimos de segundo depois, o induzido já vai começar a girar, por consequência, vai girar o pinhão e, por consequência, vai girar o volante do motor. Uhum. Olha lá, terceira etapa. A segunda etapa, então, olha aqui, ó. Ele fechando o contato, impulsionando o pinhão para frente, o pinhão em contato com a cremalheira. Motor de partida. O motor térmico atinge um alto número de rotações logo após a partida. Se o acoplamento não for desfeito imediatamente, o motor de partida pode sofrer avarias, porém é um dispositivo de segurança para prevenir danos. Se a chave continuar na posição de partida após o funcionamento. Quem que é esse cara?
Esse cara aqui é a roda livre. Ela fica posicionada atrás do pinhão, certo? Eu mostrei lá para você anteriormente. A roda livre, a qual permite que o torque somente seja transmitido no sentido do induzido. Para que a cremalheira, nunca no sentido contrário. Então, ele só se desloca sentido cremalheira, nunca da cremalheira pro induzido, para proteger o motor de partida contra rotações excessivas. Então, sentido único de rotação. Quando a chave de ignição é retirada da posição de partida, ou seja, ela retorna para a linha 15, né? O circuito é desenergizado. A mola de retrocesso provoca o retorno do pinhão, desacoplamento da cremalheira, o pinhão permanecerá retraído, mesmo se houver trepidações. Por quê? Porque a mola tem uma determinada pressão, e essa pressão não cede tão facilmente. Porque o campo eletromagnético realmente da chave magnética é grande, né? Do automático é grande. E essa mola ela tem que ter pressão suficiente para manter o pinhão na posição. Vamos imaginar que você cai num buraco, você passa numa trepidação ou numa rua de paralelepípedo e esse pinhão se desloca para frente e entra em contato com o volante do motor girando aí a 1.500, 2.500 RPM. Vai quebrar o motor de partida. Então, algumas precauções, né? Somente acione o motor de partida com a alavanca de câmbio em ponto morto, justamente para você não forçar o conjunto e para não bater o veículo também, né? Não deixe o motor de partida funcionando por mais de 10 segundos. Se for necessário dar uma nova partida, aguarde no mínimo 10 segundos. Então, para você não sobreaquecer o sistema. Desligue o condutor de massa da bateria antes de realizar qualquer serviço no motor de partida. Então, é muito importante, né? Desligar o massa porque às vezes você está trabalhando ali, encosta a chave, vai desligar o terminal, você encosta a chave no bloco do motor, na caixa, e encosta ali no linha 50, no linha 30, você acaba acionando o motor de partida sem querer. Acaba fazendo uma partida direta, que o pessoal chama. O que é a partida direta? Ele vai lá com uma chave e aciona lá no motor de partida para o veículo entrar em funcionamento. Não dê partida com peças em movimento para evitar danos ao pinhão e à cremalheira, né? Então, com o veículo funcionando ou andando, né? Se o motor de combustão não pegar após algumas tentativas, não insista. Procure as causas e elimine os inconvenientes. Então, não é você ficar girando o motor que vai fazer ele funcionar. Alguma dúvida até aqui, Ronaldo? Até aqui não, professor. Tranquilo? Então, vou passar um videozinho aqui de um teste de induzido, como que a gente testa o induzido, e também vou passar um vídeo de teste de bobina, escovas, e depois vou passar uma coisinha de inspeção, beleza? Da manutenção que a gente vai fazer e tudo mais. Então, esses testes a gente vai realizar em banca, tá? Quando voltar à normalidade. Só confirme para mim se está aparecendo o áudio. Tá escutando o áudio, tá? Tá, professor. Beleza. Verificando visualmente o estado e integridade do induzido, nós procedemos com o teste de continuidade, para verificar se o corpo não está em continuidade com o coletor. Então, fixamos o induzido na morsa, sempre lembrando de utilizar um mordente de alumínio para não danificar o induzido. E procedemos com o teste. Colocamos o multímetro na posição de continuidade, né? Então ele vai apitar se gerar alguma continuidade, alguma medição, e procedemos com o teste. Então nós temos o corpo do induzido e nós temos o coletor. Então, essa continuidade não pode aparecer. Por quê? Seria um sinal de curto-circuito. Agora, colocamos no corpo do induzido, então geramos uma continuidade. Então, este eixo, ele está em continuidade com o corpo do induzido.
não pode ter continuidade alguma do coletor com o corpo. Então, mesmo testando, ele não vai gerar continuidade. Sendo assim, nosso induzido não está em curto. Entendeu, Ronaldo? Entendi, professor. Beleza. O coletor pode estar em continuidade com o eixo? Ó, vamos lá de novo, ó. Aparecer. Então, essa continuidade... Ó, ele não pode, o anel coletor ele não pode ter continuidade aqui com o induzido, certo? Senão ele está em curto. O eixo também. Pode Olha lá. aparecer. Por quê? Seria um sinal de curto-circuito. Agora, colocamos no corpo do induzido, então geramos... O induzido tem que ter continuidade com o eixo. Aham. Então, eu não posso ter continuidade do coletor com o induzido, por consequência, eu não posso ter continuidade do coletor com o eixo, porque o induzido Entendi. tem continuidade com o eixo, entendeu? Aham. uma continuidade. Olha lá. Então, este eixo, ele está em continuidade com o corpo do induzido. Não pode ter continuidade alguma do coletor com o corpo. Então, mesmo testando, ele não vai gerar continuidade. Certo? Sendo assim... Certo. Então, o corpo do induzido tem continuidade com o eixo e com o próprio corpo. O anel coletor não pode ter continuidade nem com o corpo do induzido e nem com o eixo, senão ele está em curto. Entendido. Dentro, nós temos aqui, ó, um interruptor que faz a função, né? Que faz a função de fechar esse circuito. Então, o teste prático que a gente vai fazer, eu vou impulsionar esse interruptor para fechar esse contato. Então, o teste de continuidade do circuito eu faço dessa seguinte forma. Então, eu coloco as minhas duas pontas do multímetro desta forma e impulsiono o interruptor. Então, ele está me dando uma continuidade. Então, essa função da solenoide está ok. Deu para entender? Deu. Se apertar o interruptor, tem que ter continuidade. Isso, que daí o que eu vou ter? Eu vou ter a alimentação 30 aqui e a alimentação 30 que vai passar para dentro do circuito principal do motor de partida, que vai alimentar lá as escovas positivas. A continuidade entre o direto da bateria com o que vai para o motor de partida. Exatamente, esses que são os dois terminais. Entendido. E aqui é o linha 50. Uhum. Certo? Certo. Lembrando que lá dentro do motor de partida eu vou ter dois tipos de escovas, as escovas positivas e as escovas negativas. Já vai ver aqui agora. Neste teste, eu vou validar o quê? A eficácia da isolação da parte positiva da escova com a parte negativa. Professor? O multímetro, a sua continuidade. Então, colocamos aqui no negativo e ao positivo, né, das escovas. Então, esse daqui são as alimentações, né, positivas e aqui toda a parte negativa das escovas. Reparem que nós temos um isolador aqui.
Este isolador, ele protege essas escovas do contato à massa. Deu para ver o vídeo ou acabou cortando no meio, não? Cortou no meio, mas eu acho que eu consegui dar uma entendida. Vou rodar aqui de novo. Acho que foi mais ou menos aqui que cortou, né? É, ele ia começar a fazer. Agora eu não tô escutando. Deixa eu colocar aqui de novo. É, pelo que eu Aí. entendi, não Então pode vamos ter continuidade com o negativo nas negativas e o positivo no positivo. Aqui, ó. Eu não posso ter continuidade das escovas positivas com a carcaça aqui, ó. Com essa Ah, carcaça metálica, certo? E aonde que eu tenho que ter continuidade? Eu tenho que ter continuidade das escovas positivas nessa malha de aço que entra. Porque é aquela malha de aço positiva que vem lá da chave eletromagnética. Enquanto as escovas negativas, eu tenho que ter continuidade com a carcaça, porque é através da carcaça que vem o negativo para as escovas. Mas eu não posso ter continuidade entre as escovas positivas, essas que vêm em cima, vêm montadas em cima do isolamento aqui, né? Desse isolamento plástico, com as negativas, senão está em curto também. Então, que nem tá ali o lado esquerdo é negativo, o lado direito é positivo. Isso, exatamente. Essas duas aqui são negativas e essas duas aqui são positivas. Então, show de bola. Isso aí. Então vamos lá, né? O motor de partida, embora seja o maior consumidor de carga da bateria, tem vida útil prolongada. Já comentei com você o porquê, né? Uhum. Então, alguns cuidados: não manter a chave em posição 50 por mais de 10 segundos, acionar o motor de partida com o veículo em funcionamento. Aqui tem um vídeo da retirada do motor de partida, mas é algo meio relativo, não tem muito por que a gente trabalhar, porque vocês vão fazer essa prática, né? E retirada é simplesmente soltar os parafusos e retirar ele fora, né? Uhum. Recolocação, mesmo processo. E daí aqui tem alguns exercícios, Ronaldo, que daí se você quiser acessar depois a plataforma, eu deixo disponível para você aqui para você realizar. Não são exercícios avaliativos, tá? Mas são exercícios de fixação que vai falar aí sobre os 3 conteúdos, sobre a parte aí do motor de partida e tudo mais. Esse não tá no portal do aluno, tá no outro, né? Tá no AVA. Tá no AVA isso aqui. Uhum. Tá no AVA. Eu vou deixar o link lá no grupo para quem quiser acessar. Uhum. Daí dá para realizar essas atividades, são atividades de fixação. Fico disponível aí, são 6 perguntas. São 6 perguntas e daí a gente consegue selecionar isso daí, beleza? Vou falar um pouquinho sobre o sistema Start-Stop agora. Aquele botão, né? Não, o sistema Start-Stop, lembra que eu comentei da bateria lá, que tem os Ah, veículos que tem a bateria Start-Stop que eles desligam? para no semáforo ali, ele desliga. A hora Exatamente. Para no semáforo, desengrena o veículo, tira o pé do acelerador, pisa no freio, o veículo desliga. Quando você vai engatar a marcha novamente e acionar o pedal no pedal do acelerador, o veículo funciona novamente. Ou no caso de um veículo automatizado, parou no semáforo, pisou no freio, o veículo desliga. No momento que você tira o pedal do freio, pisa no acelerador, o veículo funciona novamente. Então, eu tenho aí uma bateria diferente e eu tenho um motor de partida diferente também, né? Então, eu tenho uma central, né? Então, a central com programação Start-Stop. Então, para gerenciar o funcionamento do Start-Stop, é necessário que o veículo esteja equipado com uma central eletrônica capaz de interpretar os sinais informados pelos sensores e comandar atuadores. Padrão de toda a central, né? Então, eu tenho o conversor de corrente contínua, né? Esse componente é necessário para o sistema Start-Stop, pois devido ao aumento da necessidade de partidas, a queda de tensão da bateria poderia interferir no funcionamento do equipamento eletrônico, como o rádio do veículo. O conversor serve para atenuar a queda de tensão, mantendo a diferença de potencial do sistema nos momentos em que a bateria supra o motor de partida. Ou seja, mesmo quando o motor de partida está em funcionamento, eu não tenho aquela queda de tensão no carro. Sabe, por exemplo, se for pegar a tua Kombi, se for funcionar ela com as luzes acesas, ela não dá aquela enfraquecida na luz e volta de novo?
Na hora de ligar, a come? Isso, exatamente. Bota o veraneio, o que acontece? Você tem uma queda de tensão. Então, o sistema Start-Stop tem um dispositivo, que é o conversor de corrente contínua, para manter essa tensão mesmo quando a bateria está sendo solicitada para funcionar o veículo. Bateria de ciclo profundo, né? São baterias próprias para o sistema Start-Stop, a gente já comentou isso daí. Motor de partida próprio para Start-Stop, outra diferença percebida no sistema Start-Stop é o motor de partida, que deve ser adequado. Os motores de partidas convencionais são pesados e exigem que a bateria forneça corrente elétrica capaz de fazê-los atuar movimentando o motor do veículo. Como já considerou, as baterias de ciclo profundo enviam uma corrente menor que as convencionais. No entanto, por um período maior de tempo, sendo assim, necessitam de motores de partidas mais leves. Ou seja, eles têm aí um sisteminha aí com redução, que o motor de partida da bateria tem que fornecer uma menor corrente, porém o torque final que vai acontecer lá no volante do motor é o mesmo, que seria do motor de partida convencional, certo? O sistema é o mesmo, só algum a mais que tem. Isso, tem alguns sensores a mais, mas eu tenho a mesma ideia. Tenho lá a linha 50, tenho as alimentações do motor de partida, tenho a linha 30, porém no sistema Start-Stop, em vez de você acionar a chave, o que acontece? A própria central do veículo que vai acionar a linha 50. Entendeu? Não é mais o comutador de ignição que aciona, mas sim a central do veículo que aciona. É um sensor inteligente, então. Isso, exatamente. É um sistema inteligente, né? Então, tem os sensores lá, né? Que, por exemplo, sensor de posição neutra. Esse sensor monitora a seleção neutra da alavanca de câmbio. Dessa forma, a central de gerenciamento é capaz de identificar quando o motorista está com alguma marcha engrenada ou o câmbio se encontra livre. Já justamente para não acionar o motor de partida com o veículo engrenado, né? Então o carro com esse sistema só desliga se estiver no neutro. Exatamente. Isso aí. Sensor de rotação de roda, ao mesmo tempo que monitora a posição neutra da marcha, a central eletrônica do Start-Stop recebe um sinal do sensor de roda, sendo capaz de interpretar se o veículo está em movimento ou parado. Por exemplo, vai imaginar que o condutor lá tem a mania de descer um declive e colocar o veículo em ponto morto e o carro desliga. Não, mas ele está recebendo o sinal de velocidade da roda. Então ele não vai desligar porque ele sabe que o veículo não está parado. Entendi. Sensor de rotação do motor. O movimento do motor também é monitorado pela central. Mesma ideia. Se o motor está girando, não posso colocar em funcionamento o motor de partida, certo? Sensor de pressão do servo-freio. Ao monitorar a pressão do servo-freio, o sistema de gerenciamento eletrônico do veículo é capaz de assimilar quando o motorista pretende permanecer parado, com o freio acionado, ou seja, o veículo desligado, e quando se iniciar o movimento, que daí o veículo deve ser ligado de novo para que o veículo entre em funcionamento. E o sensor de bateria, né? Eu já tinha comentado com vocês lá, se a bateria descer abaixo de 9,5 volts, o sistema Start-Stop deixa de funcionar, para manter a integridade da bateria e os demais funcionamentos, né? E o alternador próprio para sistema Start-Stop, que eu já comentei com vocês. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Bolando a pergunta. É que nem sofre para dar partida quando tá muito frio com carro a álcool, certo? Certo. Aí nesse sistema, quando usa esse sistema num carro que utiliza o combustível a álcool, ele sofre algum problema esse sistema ou funciona normalmente? O Start-Stop, você fala? É que pensa da seguinte maneira, né? O motor a álcool, hoje em dia já é muito mais fácil, né? Porque eu tenho aí sistemas que ele tem resistências de aquecimento no coletor de admissão, eu tenho sistema de partida frio, eu tenho sistemas que mudam a taxa de compressão no momento da partida, então temos aí. Eu tenho N
variáveis que fazem com que o motor a álcool funcione mais facilmente no frio. Mas se a gente for pensar da seguinte maneira, o sistema start-stop, ele vai ter a sua função real, né, seu funcionamento adequado, quando o veículo está em deslocamento. Ou seja, o veículo já está quente. Então, ele não tem mais dificuldade de partida. Entendido. Porque daí vamos imaginar, ele vai pegou um trânsito pesado. Por exemplo, lá, São Paulo, Marginal Tietê, 6 horas da tarde, sexta-feira. Então, trânsito pesado, o veículo está aquecido. O condutor desengata a marcha, pisa no pedal de freio, o veículo desliga. No momento que ele engata a marcha e pisa no acelerador, o veículo liga de novo. Mas o veículo está quente já. Porque ele não vai, esse sistema ele não vai funcionar na primeira partida do veículo. A primeira partida tem que ser dada ou pelo botão Start, né? Ou realmente pela chave ali, pelo comutador no linha 50. Entendido. Beleza? Então não tenho tanta dificuldade, mas é uma pergunta bem interessante. O que mais, Ronaldo? Agora não, que daí eu já fui falando as dúvidas no decorrer, né? Tranquilo, então. Então, vou deixar disponível lá no grupo esses slides aqui que eu trabalhei, tá? Vou deixar disponível também o link desses slides que eu passei diretamente do AVA e vou deixar disponível link de 2 vídeos no YouTube para vocês, tá bom? Beleza. Você faz o acesso lá, assiste os vídeos, faz a leitura. Qualquer dúvida, estou à disposição para retirar essas dúvidas, beleza? Vou finalizar o vídeo aqui, depois vou deixar essa vídeo disponível lá no YouTube para vocês. Sim, professor. Agora tirar uma dúvida que não seja na matéria, sabe? Seja sem problema. Da turma. Caso ocorra vários trancamentos do curso ou desistência, vai ser cancelada a turma daí? Eu acredito que não, Ronaldo. Eu acredito que não vai ser fechada a turma. Por exemplo, lá ficou 5 alunos, certo? Certo. Não tem como ser fechada a turma. Então não tem um mínimo para no mínimo 5 para ter uma turma ali. Tendo 2 ou 3 vai continuar. Eu acredito que sim. Eu não posso afirmar como sim ou como não pela instituição. Se você quiser, eu posso me informar, posso conversar com o coordenador, com o gestor de educação e posso dar uma resposta para você, mas eu não vou afirmar nem que sim, nem que não. Eu acredito que não, pois a gente já teve turma aí que se formou com 6 alunos. A minha turma, por exemplo, quando eu me formei em 7 alunos. A gente era 45 quando começou. Entendido. Só essa dúvida agora por fora. Não, mas pode ficar tranquilo, vamos trabalhando aí, vamos estudando. É primordial que vocês entendam a teoria para a gente ter um bom desenvolvimento lá na prática. Peço também que você converse com os colegas de classe aí que são mais próximos de você, incentive eles a assistirem aos vídeos, pois acredito que as vídeos são de tamanha qualidade quanto eu estivesse passando dentro de sala de aula para vocês. Então, estou passando todo o material de aporte, todo o material de suporte para vocês lá no grupo. Fico disponível para retirar dúvidas. Estou à total disposição de vocês. E em questão de avaliação, professor, vai ter avaliação via online também? Então, vou passar alguns formulários que são formulários de fixação. Então, eles vão ter lá, vou passar diretamente pelo AVA, né? Vocês vão realizar isso daí, eu vou fazer a correção desses formulários, mas ele vai ter um determinado peso, mas vai ser totalmente maleável, tá? Fique despreocupado. A gente vai pegar, vai estudar, são mais para eu ter noção dos parâmetros da turma. Beleza? Entendido. Tranquilo, então. Tranquilo, professor. Beleza? E se eu passar alguma atividade, vai ser sempre assim, vou passar um formulário lá no AVA para vocês preencherem, para vocês responderem. Isso daí vai demorar, por exemplo, passo hoje, 8h30, ó, pessoal, vai começar hoje, 8h30, eu deixo 3 dias para vocês realizarem. Então, hoje é segunda, vai ficar até quinta-feira, meia-noite, disponível para vocês poderem responder. Pode entrar, responder 2 questões.
Isso, que nem foi atividade do alternador. Entra, responde 2, 3 questões, sai, volta, responde de novo, dessa forma. E às vezes cai a internet, às vezes tem, como tá em casa, surge algum imprevisto, algum problema pessoal, chega alguém em casa, né? Então, para vocês terem uma tranquilidade, conseguirem reservar um horário bom para vocês fazerem atividades, eu vou sempre deixar esse tempo disponível para vocês fazerem. Beleza, professor. Beleza? Uhum. Tranquilo, então. Um abraço, Ronaldo. Já falo com você lá pelo WhatsApp. Boa noite, professor. Igualmente.